gente linda e maravilhosa! Terceiro dia de estudo e leitura do livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Como eu disse, a terceira live hoje. Na primeira live eu falei um pouquinho do que o livro nos reserva, o que cada capítulo irá contemplar. E no dia de hoje, então, vou dar sequência à leitura. Ontem eu falei um pouquinho sobre essa questão do poder, para a gente mudar a nossa vida, para a gente modificar, reprogramar, oizinho para quem está entrando, o nosso subconsciente. Então ontem eu falei um pouquinho desse poder que está dentro de nós e vou olhar aqui, porque como eu disse para vocês, eu não li o livro ainda, eu vou ler junto. Ele fala aqui como a mente funciona. Então, a página 32. Então, vou começar logo para não prendê-los muito tempo aqui na live. Então, capítulo 2, como a mente funciona. A mente é o que você possui de mais precioso. Embora esteja sempre com você, o acesso aos seus poderes mais notáveis só será possível quando aprender a usá-los. Conforme vimos, ela se divide em dois níveis, o consciente ou racional e o subconsciente ou irracional. Você raciocina com o primeiro e tudo aquilo em que pensa habitualmente vai para a mente consciente, que em seguida cria algo de acordo com a natureza de seus pensamentos. O subconsciente é a sede das emoções, é a mente criativa. Se pensar no bem, o bem se seguirá. Se pensar no mal, o resultado será o mal. É dessa maneira que a mente funciona. O ponto mais importante a lembrar é o seguinte: logo que aceita uma ideia, a mente subconsciente começa a colocá-la em prática. A surpreendente verdade é que a lei da mente subconsciente funciona tanto para as boas como para as más ideias. Essa lei, se aplicada de modo negativo, causa fracasso, frustração e infelicidade. Se, contudo, seus pensamentos habituais são harmoniosos e construtivos, você goza de saúde perfeita, sucesso e prosperidade. Paz de espírito e corpo saudável são consequências inevitáveis, logo que você começa a pensar e a sentir da maneira correta. Lembra que ele sempre fala as duas coisas juntos, pensar e sentir, porque é o nosso coração, é este aqui, o nosso chakra cardíaco, aqui é a glândula timo, que vai fazer com que tudo aquilo que está na nossa cachola aqui seja enviado para o universo. Tudo aquilo que você afirma mental e emocionalmente como verdade, o subconsciente aceita a ideia. Logo que isso acontece, a lei que o rege gerará a saúde, a paz e a prosperidade que você deseja. Dado o comando ou a decisão, o subconsciente reproduz fielmente a ideia que foi gravada nele. A lei da mente é a seguinte: a reação ou resposta que obtemos da mente subconsciente é determinada pela natureza do pensamento ou ideia que mantemos na mente consciente. Psicólogos e psiquiatras observaram que, quando pensamentos são transmitidos ao subconsciente, são feitas gravações nas células cerebrais. No momento em que aceita uma ideia, o subconsciente atua para colocá-la imediatamente em prática. Trabalhando por meio de associação de ideias, utiliza todas as migalhas de conhecimento que você reuniu durante toda a vida para concretizar seu objetivo. E recorre ao poder, à energia e à sabedoria infinita que existem em você. Convoca todas as leis da natureza para realizar aquilo que você quer. Às vezes parece que traz uma solução imediata para os problemas. Em outras ocasiões, porém, ele talvez precise de dias, semanas ou mais tempo ainda. Não temos como saber que recursos ele mobilizará. Gente, uma
parte aqui que me chamou bastante atenção. Quando eu li ali, deixa eu ver se eu acho o trecho de novo. Olha, o nosso subconsciente, ele age utilizando toda a essas memórias que a gente foi acumulando. Deixa eu achar aqui de novo, que eu já perdi de novo. As ideias que você reuniu durante toda a vida. Então, toda essa bagagem de conteúdo que a gente consome, por isso que sempre as pessoas ficam batendo nessa tecla, cuida do que você se alimenta. E quando a gente fala se alimentar, alimentar o nosso campo, não é só do alimento físico. Tudo, o livro que a gente está lendo, a notícia que a gente está assistindo, os filmes, séries. Claro, não faz mal uma vez ou outra a gente ter curiosidade de olhar, né, um gênero ali que seja mais violento. O problema é quando a gente se alimenta o tempo todo de coisas mais pesadas, de coisas que vão acumulando a nossa mente, de questões que na hora que a gente precisa recorrer aqui à caixa preta, recorrer às informações, só vai ter aquele tipo de coisa. Então, mais uma vez aqui friso essa importância da gente cuidar o que a gente está colocando para dentro, que tipo de música a gente tá ouvindo. A minha professora, eu até peguei o livro dela aqui, se tiver algo que combine com ele, eu vou algo do livro que eu possa indicá-lo, eu vou fazer essa indicação. Mas ela aqui nesse livro, que ela fala do Cure Sua Vida Acessando Seus Registros Akáshicos, ela fala dessa questão da gente estar sendo programado pela mídia, né? Já fala programação da TV, já é algo para nos moldar, já é algo para nos manter pensando dentro daquele nível, todo mundo dentro da mesma caixinha. Então, quando esse livro aqui falou dessa questão que a gente reúne essas informações ao longo de toda a vida, me lembrei automaticamente disso, da gente cuidar o que a gente está permitindo que entre na nossa cabeça, no nosso subconsciente. Porque é a partir disso que a gente vai moldando nossas crenças, é a partir disso que a gente vai fazendo links ali para entender se será que eu vou conseguir isso? Será que eu vou conseguir fazer aquilo? Será que eu entro nesse projeto? A nossa mente vai buscando nos arquivos as informações de quando deu certo, quando deu errado para o outro, informação que a gente viu numa novela, informação que a gente viu em filme, e aquilo vai nos ajudar a decidir se a gente faz algo importante na vida ou não. Então, um alerta aqui para a gente sempre ter isso em conta, que isso influencia sim. Continuando aqui. As diferenças entre o consciente e o subconsciente. Você precisa lembrar que consciente e subconsciente não são duas mentes, mas apenas duas esferas de atividade da mente que discrimina. Você, por exemplo, escolhe seus livros, casa, companheiro na vida. Toma todas as decisões. Por outro lado, sem qualquer decisão consciente, seu coração continua a funcionar automaticamente. E a mente subconsciente dirige as funções vitais da digestão, circulação, respiração, utilizando processos independentes do controle consciente. O que isso quer dizer? A gente não pensa, eu tenho que respirar. O corpo faz isso de forma automática. A gente não pensa que o coração precisa bombear o sangue pelo corpo todo. Isso o subconsciente sabe que tem que fazer e já vai fazendo. A gente não pensa que cada órgão tem que fazer, o que tem que filtrar, o que tem que limpar. O corpo vai funcionando ali de forma como se tivesse autorizado a fazer aquilo. O que mais? Vamos ver. O subconsciente aceita o que nele é gravado ou aquilo em que você conscientemente acredita. Não subestime as coisas ao crivo do raciocínio, como a mente consciente. Nem discute com você. É como uma camada de solo que aceita todos os tipos de sementes, pensamentos negativos, destrutivos, e continua a agir deste modo na mente consciente, tá? Desculpa, pulei aqui, ó. Os pensamentos são ativos, são as sementes, pensamentos negativos destrutivos, continua a agir deste modo na mente subconsciente.
Mais cedo ou mais tarde, eles emergirão e tomarão forma como experiência externa correspondente ao seu conteúdo. Então, o que isso significa? Que mais cedo ou mais tarde, tudo aquilo que a gente está internalizando, uma hora vai se materializar neste corpinho aqui que a gente está habitando. Lembre-se, a mente subconsciente não se empenha em provar os seus pensamentos, se eles são bons ou ruins, verdadeiros ou falsos. Ela reage segundo a natureza de seus pensamentos ou sugestões. Se você conscientemente aceita que alguma coisa é verdadeira, por exemplo, mesmo que possa ser falsa, o subconsciente aceitará como verdadeira e agirá para produzir resultados que terão necessariamente que se seguir, porque a mente consciente aceitou-a como verdade. Agora tem uma parte aqui que fala experimentos feitos por psicólogos. Psicólogos e outros profissionais realizaram inúmeras experiências com indivíduos em transe hipnótico. A pesquisa demonstrou claramente que a mente subconsciente não faz as seleções e comparações necessárias ao processo do raciocínio. Ela aceita quaisquer sugestões, por mais falsas que sejam. Tendo aceito, reage de acordo com a natureza da sugestão recebida. Dando um exemplo de como ela é sugestionável, se um hipnotizador experiente sugerir ao sujeito que ele é Napoleão Bonaparte, ou mesmo um gato ou um cão, ele representará este papel com incrível precisão. Por um breve espaço de tempo, sua personalidade é mudada. Ele acredita ser o que o hipnotizador disser que ele é. Um hipnotizador hábil pode sugerir a um de seus voluntários que esteja em estado hipnótico, que suas costas estão coçando, que o nariz está sangrando, a outro que ele é uma estátua de mármore e ainda a outro que ele está congelando em temperatura abaixo de zero. Todos eles seguirão a linha de sugestão específica que lhe foi dada, ignorando por completo todos os demais aspectos do ambiente, que não digam respeito à sugestão hipnótica. Lendo essa parte aqui, eu lembrei do tal efeito placebo, quando eles fazem, os médicos ali, testes de medicamentos, entregando para um doente o remédio verdadeiro que foi feito, desenvolvido, e para o outro grupo, com a mesma doença, uma pílula falsa, feita de farinha. E muitas vezes aquele que tomou a pílula falsa apresenta melhoras. Por quê? Porque acreditou que estava tomando o remédio verdadeiro. Então faz todo sentido mesmo. E como este livro, deixa eu ver se aparece aqui quando que ele foi escrito. Acho que foi em 1960, se eu não me engano. Deixa eu ver. Controle da mente inconsciente, disciplina. Não sei, tá escrito aqui 1924. Nossa, antes ainda. 1924. Então é um conhecimento que tá há muito tempo já circulando por aí. Então, por isso que fiz essa analogia, acredito, né? Deixa eu ver. Esses exemplos simples mostram a diferença entre a mente consciente raciocinadora e a subconsciente impessoal, não seletiva e que aceita como verdade tudo aquilo que a primeira aceita como tal. Daí a importância de ter pensamentos, ideias e premissas que abençoam, que curam, que inspiram e que lhe enchem a alma de alegria. Muito importante. O que é a mente objetiva e a mente subjetiva? Às vezes, a mente consciente é chamada de mente objetiva, porque trata de objetos externos. Ela percebe o mundo objetivo como meios de observação, utiliza os 5 sentidos físicos, é orientadora e diretora de seus contatos com o ambiente. Obtemos conhecimento por meio dos 5 sentidos. Ela aprende pela observação, experimentação e educação. Conforme já assinalado, sua maior função é a do raciocínio. Suponhamos que você é uma das centenas de milhares de turistas que visitam todos os anos o Grand Canyon. Você chegaria à conclusão de que se trata de uma das mais notáveis maravilhas do mundo. A conclusão se basearia na observação da profundidade do local,
na forma complexa das formações rochosas, no belo jogo de cores, criado pelos diferentes estratos geológicos. Temos, nesse caso, um funcionamento da mente objetiva. A mente subconsciente é frequentemente denominada de mente subjetiva. Ela está ciente do ambiente externo, mas não por meio dos sentidos físicos. Percebe pela intuição. É a sede das emoções e o repertório da memória. E cumpre suas funções mais altas quando os sentidos físicos estão inativos. Em outras palavras, é a inteligência que se dá a conhecer quando a mente objetiva suspende suas atividades ou se encontra em um estado sonolento, modorrento. A mente subjetiva vê sem usar os órgãos naturais da visão. Possui a capacidade de clarividência e clareaudiência. Pode ver e ouvir fatos que estão ocorrendo em outros locais. Capta do campo. Como é que eu consigo analisar alguém que está do outro lado do mundo, que está em outro país, que está em outra cidade, somente com foto, com nome, com data de nascimento? Por quê? Porque a mente subjetiva, o subconsciente consegue, captar as informações que estão numa caixa, que estão no campo. E pode deixar, vou ler de novo aqui já que eu falei. A mente subjetiva vê sem usar os órgãos naturais da visão. Possui a capacidade de clarividência e clareaudiência. Pode ver e ouvir fatos que estão ocorrendo em outros lugares. E pode deixar o corpo viajar para terras distantes e trazer informações que são, não raro, as mais exatas e de caráter mais verdadeiro. Graças a ela, você pode ler os pensamentos dos outros, saber o conteúdo de envelopes fechados ou intuir as informações gravadas em um disco de computador sem usar o drive. Quando compreendemos a interação entre as mentes objetiva e subjetiva, estamos em melhor situação para aprender a verdadeira arte da oração. Então, gente, ele ainda não deu, eu sinto que ainda está numa parte bem introdutória, apesar de ser capítulo 2. Então, agora ele vai falar, o subconsciente não pode raciocinar como a mente consciente. A mente subconsciente não tem capacidade para questionar ou contestar o que lhe dizem. Se lhe fornece informação errada, ela aceitará como verdadeira e trabalhará para tornar correta a informação. E também fará suas sugestões, mesmo as falsas, se materializarem como situações, experiências e eventos. Tudo o que lhe aconteceu foi resultado de pensamentos gravados na mente subconsciente por meio de crenças. Se você lhe forneceu conceitos errôneos ou distorcidos, é de importância urgentíssima que os corrija. A maneira segura de fazer isso consiste em fornecer-lhe pensamentos construtivos e harmoniosos, repetidos frequentemente, ela os aceita. Então, por isso que eu vejo aqui confirmando a validade, a utilidade da gente repetir esses decretos diários. Só repetir o decreto vai fazer milagre? Não, é um conjunto. É ir limpando a mente dessas crenças limitantes, é ir limpando o subconsciente de todas aquelas memórias, todas aquelas informações de que não ia dar certo, de que a gente não tem capacidade, de que bota a gente em perigo, já que o nosso corpo evita ao máximo qualquer situação que vá nos deixar em perigo. Por quê? Porque o corpo quer nos manter vivo, ele tem que nos proteger. Então, fazendo estes decretos, é como se a gente ajudasse ali ligar uma lanterninha, mostrar uma luz no fim do túnel aqui no nosso subconsciente. Desta maneira, você pode formar hábitos de pensamento e vida novos e mais sadios, uma vez que a mente subconsciente é a matriz do hábito. O pensamento habitual da mente consciente abre sulcos profundos na mente subconsciente. Se os pensamentos costumeiros são harmoniosos, pacíficos e construtivos, a mente subconsciente responde criando harmonia, paz e situações construtivas. Eu lembro quando eu fiz esse curso de barra de Axis, que uma das minhas colegas falaram sobre a questão dela sentir muito, assim, ela até às vezes se desacreditava, digamos assim, do ser humano, que ela participava de ONGs e ela via muito a questão do sofrimento animal e ela disse que sofria muito com isso. E a minha professora disse
É estranho o que eu vou falar para ti, mas tu já parou para pensar que como tu busca sempre um cão, um gato para ajudar, para resgatar, é como se o universo precisasse fabricar um cão abandonado para te ter esse serviço? Ela disse, nossa, jamais imaginei isso. E a professora disse, começa a visualizar que os cães não foram mais abandonados, começa a visualizar que as famílias que resgataram os cães estão cuidando com amor e com respeito. Começa a visualizar que os animais estão sendo castrados, que está sendo controlada essa população. Começa a visualizar uma realidade diferente para que essa realidade chegue no teu campo. E isso, este ano ainda, me fez essa questão ali de o que os nossos pensamentos, o que a gente está mandando para o mundo para a gente vive, que tipo de mundo a gente vai viver conforme o que a gente está pensando. Esse ano, numa meditação que eu sempre imaginava ter um lugar, igual eu atendo aqui em casa agora, né? Atendo online. Mas eu queria ter um espaço, como eu moro em uma cidade pequena, eu queria ter um espaço com cachoeira, para fazer encontros e retiros, e fazer um local em que as pessoas pudessem chegar e pudessem receber ali de mim, da natureza, da espiritualidade, todo o amparo necessário para se reerguer. E numa meditação, um mentor falou para mim, para de imaginar as pessoas chegando nesse teu lugar acabadas, sofrendo em desespero. Mentaliza que tu vai ter um lugar em que as pessoas vão ir lá para comunhão com a natureza, em comunhão com a espiritualidade, em comunhão contigo. E não que vão chegar lá precisando, né, como eu, não, na minha intenção não era má, não era uma intenção de, eu quero que tenha gente doente no mundo para atender, mas mesmo inocentemente, inconscientemente, era isso que eu estava enviando para o universo, que tivesse gente precisando que eu atendesse. E ter essa consciência e perceber o quanto é importante a gente mudar o foco dos nossos pensamentos, às vezes nos choca. Tipo, o universo tem que estar fabricando gente desequilibrada para atender. O universo tem que fabricar cachorrinho abandonado para essa minha amiga acolher. Então, são pontos de vista que merecem que a gente olhe com outros olhos. Vou voltar para a leitura antes que eu fuja demais dela. Você já foi dominado pelo medo, pela preocupação e outras formas destrutivas de pensamento? O remédio consiste em reconhecer o poder do subconsciente e resolver que vai ter liberdade, felicidade e saúde perfeita. A mente subconsciente criativa a mente subconsciente criativa e una com a mente divina passará a criar o clima de liberdade e felicidade que você resolveu que viveria. O imenso poder da sugestão. Pelo que você pode depreender do que foi exposto, a mente consciente é uma espécie de vigia do portão. Uma de suas funções mais importantes é de proteger o subconsciente de impressões falsas. A razão por que isso é tão importante retroage a uma das leis básicas da mente. A mente subconsciente é extremamente sensível às sugestões. Bem-vindo quem está entrando, eu estou lendo o livro aqui, O Poder do Subconsciente, eu paro e faço aqui uns comentários. Como você sabe, ela não faz comparações nem estabelece contrastes, não raciocina nem pensa por si mesma. Essa última função cabe ao consciente. Não, ela simplesmente reage às impressões que lhe são transmitidas pelo consciente. Nem decide, nem escolhe entre diferentes cursos de ação. Aceita meramente o que lhe é dado. A sugestão possui uma força imensamente poderosa. Imagine que você está a bordo de um navio que balança um bocado de um lado para o outro. Você se aproxima de uma passageira de aparência tímida e diz: Ei, você parece bem. Seu rosto está praticamente... Desculpa, eu fico olhando e eu leio tudo errado. Ei, você não parece bem. Seu rosto está praticamente verde.
Acho que vai ficar enjoada. Quer que ajude a ir até seu camarote? A passageira empalidece. A sugestão dada sobre enjoo no mar liga-se a seus próprios medos e pressentimentos. Ela o deixa acompanhá-la até o camarote. Chegando lá, sua sugestão negativa, que ela aceitou, transforma-se em vômitos. Reações diferentes a uma mesma sugestão. É importante compreender que pessoas diferentes reagem de maneiras diferentes à mesma sugestão. Isso acontece porque têm diferentes condicionamentos ou crenças subconscientes. Vamos supor que em vez de escolher uma passageira, você escolhe um membro da tripulação e diz: Ei, cara, você não parece nada bem. Você acha que vai ficar enjoado? Dependendo do temperamento do marinheiro, ele ri de sua piada de mau gosto ou xinga você. A sugestão não teve nenhum poder sobre ele, porque a ideia de enjoo está ligada em sua mente à imunidade contra esse estado. Em consequência, sua resposta não foi de medo ou preocupação, mas de autoconfiança. O dicionário lhe dirá que sugestão é o ato ou caso de pôr alguma coisa na mente de alguém. É o processo mental por meio do qual o pensamento ou ideia sugeridos são recebidos, aceitos ou postos em prática. Lembre-se, porém, de que a sugestão não pode impor-se à mente subconsciente contra a vontade da mente consciente. A mente consciente tem o poder de rejeitá-la. O marinheiro não tinha medo do enjoo. Convencera-se da sua imunidade a esse estado, o que o protegeu do poder da sugestão de despertar medo. A passageira, porém, já estava preocupada, com medo de enjoar, por isso a sugestão que lhe deu dominou-a por completo. Todos nós temos medos, crenças e opiniões próprias. Essas suposições interiores nos dirigem e governam nossa vida. Em si e por si mesma, a sugestão não tem poder algum. O poder nasce do fato dela ser mentalmente aceita. Só nesse ponto é que o subconsciente começa a agir de acordo com a natureza da sugestão. E antes ele falou ali dessa questão da gente, dessa importância da gente ter pensamento, ideias e premissas que abençoam, que curam. Então, enxergo aqui, né, que até quando a gente vai fazer essas sugestões para alguém, em vez de nos apegarmos a um detalhe ali mais depreciativo, nossa, como tu tá cansado, como tu tá não sei o que a gente consiga apegar a algo bom, porque ali a pessoa vai focar naquilo e vai dar estímulo para ela botar aquilo no subconsciente dela. Nossa, como você tá bonita. Não que a gente vai sair por aí sendo falso ou elogiando, não, mas realmente olhar e perceber o que tem de bom ali. Nossa, que legal aquilo que tu fez. Ou incentivar, sugerir algo que seja para o crescimento dela. Assim, a gente está ajudando alguém a colocar no subconsciente uma informação de que ela é capaz. Porque às vezes a gente é tão crítico com a gente mesmo, a gente é tão carrasco da gente mesmo, tão exigente, querendo perfeição, às vezes a gente aceita o erro dos outros e o nosso a gente não quer aceitar de jeito nenhum. Então, quando vem alguém mostrando que nos fazendo enxergar que tem algo de bom em nós mesmos, quem sabe ali é a virada de chave para alguém sair de uma situação difícil em que se encontra, em conseguir ver que há algo dentro de si capaz de fazê-lo mudar de situação. Então, deixo aqui a minha sugestão, eu sugerindo que a gente espalhe mais esse tipo de incentivo, olhando o lado positivo das pessoas, olhando algo de bom que alguém tenha feito, para que aquilo sirva de combustível para a pessoa se melhorar cada vez mais. Como ele perdeu o braço. Durante muitos anos, ministrei palestras regulares no London Truth Forum, em Caxton Hall, que eu havia fundado um bom tempo antes. A doutora Evelyn Fleet, a diretora, contou-me a história de um homem cuja filha sofria de artrite reumatoide mutilante e de uma doença desfigurante e dolorosa da pele denominada psoríase. Tentaram toda sorte de tratamentos, mas nada que os médicos receitavam parecia funcionar.
O pai entrou em desespero, dizia repetidamente aos amigos: gente, olha o que o pai daria. Eu daria meu braço direito para ver minha filha curada. Segundo a doutora Fleet, certo dia a família saiu para um passeio. Houve um acidente e o carro em que estavam chocou-se de frente com o outro. O braço direito do pai foi decepado na altura do ombro. Voltando para casa, ao deixar o hospital, ele descobriu que a artrite e o problema da pele da filha haviam desaparecido. Agora me lembrei de um trecho daquele livro que virou até filme do... como é que é? Comer, Rezar, Amar. Deixa eu tomar uma água. No filme, um amigo dela, que ela conheceu lá na Índia, dizia para ela: cuidado com o que você pede. Eu sempre pedia para Deus abrir meu coração, e olha a cicatriz que eu tenho hoje. Ele abria a camisa, mostrava que ele tinha feito uma cirurgia cardíaca. Então ele pedia para Deus abrir o coração dele, para o universo, para a vida. O que o corpo dele fez? Ele quer abrir o coração, abriu de forma literal, fez uma cirurgia cardíaca. E escutando e lendo isso daqui, me lembrei na hora. Então, cuidado com o que a gente pede, cuidado com o que a gente fala, porque o universo dá um jeitinho daquilo acontecer. Nossa, choquei aqui com essa. Você precisa ter todo cuidado e dar ao subconsciente apenas sugestões que o curam, abençoam, elevam e inspiram de todas as maneiras. Lembre-se bem, seu subconsciente não entende um jogo de palavras, ele interpreta ao pé da letra. Como a autossugestão elimina o medo? O termo autossugestão implica sugerir algo definido e específico a si mesmo. Tal como qualquer ferramenta, se usada erroneamente, pode causar dano. Corretamente, pode ser de enorme utilidade. Janet R. era uma jovem talentosa cantora. Foi convidada para fazer um teste de voz para um papel importante numa ópera. Queria desesperadamente fazer o teste, mas se sentia também muito apreensiva. 3 vezes antes, quando cantara para diretores, não se saíra bem. A razão? Medo do fracasso. Embora possuísse uma voz maravilhosa, costumava dizer a si mesma: quando chegar a hora de eu cantar, vou ser horrível. Não vou conseguir o papel, eles não vão gostar de mim e vão se perguntar como tive coragem de me submeter ao teste. Sei que vai ser um fracasso. A mente subconsciente dela aceitou essas autossugestões negativas como se fossem um pedido e passou a dar-lhes realidade e fazer com que isso acontecesse. A causa era uma autossugestão involuntária. Seus medos haviam se transformado em pensamentos carregados de emoção, profundos, que por seu turno se tornaram realidade. A jovem cantora, no entanto, conseguiu superar a força das autossugestões negativas e fez isso combatendo-as com autossugestões positivas. O que fez foi o seguinte: 3 vezes ao dia trancava-se em um quarto silencioso. Sentava-se confortavelmente em uma poltrona, relaxava e fechava os olhos. Tanto quanto podia, aquietava o corpo e a mente. A inércia física facilitava a passividade mental e torna a mente mais receptiva à sugestão. A fim de combater a sugestão de medo, repetia para si mesma: eu canto maravilhosamente bem, sou equilibrada, serena, confiante e calma. Em todas as ocasiões em que se sentava para fazer o exercício, repetia lenta, tranquilamente e com confiança essa afirmação, de 5 a 10 vezes. Fazia 3 sessões iguais durante o dia e uma imediatamente antes de deitar-se. Após uma semana, sentiu-se inteiramente equilibrado e confiante. Ao chegar o dia do teste, saiu-se maravilhosamente bem e foi escolhida para integrar o elenco. Agora ele vai falar o caso aqui, como ela recuperou a memória. Deixa eu ver quanto tempo eu já estou aqui. Uma meia hora já. Uma mulher de 75 anos sempre se orgulhara de possuir boa memória. Como todo mundo, esquecia-se de vez em quando de uma coisa ou outra, mas não se importava com isso. Enquanto envelhecia, porém, começou a notar essas ocorrências e preocupou-se. Cada vez que esquecia alguma coisa, dizia a si mesma: devo estar perdendo a memória por causa da idade.
Como resultado da sugestão negativa, esquecia cada vez mais os nomes e fatos. Ela chegou à beira do desespero, mas por sorte deu-se conta de como estava prejudicando a si mesma. Resolveu inverter o processo. Em todas as ocasiões em que sentia a tentação de pensar, estou perdendo a memória, parava. Mais do que isso, deliberadamente invertia o processo. Várias vezes por dia praticava a autossugestão positiva induzida. Olha o que ela dizia. De hoje em diante, minha memória vai melhorar de todas as maneiras. Sempre me lembrarei de tudo o que precisar saber em cada momento do tempo e ponto no espaço. As impressões que receber serão claras e definidas, e as reterei automaticamente e facilmente. Tudo o que eu quiser recordar acudirá imediatamente na forma correta à minha mente. Todos os dias estou melhorando rapidamente. Antes de muito tempo, minha memória será melhor do que já foi. 3 semanas depois, a memória voltou ao normal. Vocês estão vendo aqui, 3 semanas depois de repetir todos os dias essa informação. Não é a gente falar uma vez, eu sempre falo, quando eu monto os tratamentos coletivos, eu sempre digo, não é um pedaço de pizza que vai nos deixar em sobrepeso, não é em um dia na academia que a gente vai ficar com o corpo todo malhadinho. Não é falar uma vez o decreto e o milagre aconteceu. É repetidamente, aquela gotinha ali que vai batendo na água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente precisa persistir nessas reconfigurações, persistir nessa limpeza do subconsciente, nessas novas informações para o campo, porque aquele trabalho ali constante de mudar a nós mesmos, uma hora a gente vai colher essas sementes aqui, como o livro diz, nesse jardim que a gente está plantando, que é a nossa vida. Agora ele vai explicar como ele dominou um temperamento insuportável. Fui consultado por um homem cujo casamento e carreira estavam enfrentando sérios problemas. O problema de Hang De era irritabilidade e mau humor constantes. Ele mesmo estava preocupado com isso. Mas se alguém queria discutir o assunto, Hang explodia de raiva. Constantemente dizia a si mesmo que o estavam provocando e que tinha de se defender. Para contrabalançar a autossugestão negativa, sugeri que expressasse a positiva várias vezes por dia, pela manhã, ao meio-dia, antes de deitar-se à noite. Ele devia repetir para si mesmo. De agora em diante, eu me tornarei mais bem-humorado. Alegria, felicidade e boa disposição estão se tornando meus estados mentais normais. Todos os dias estou me tornando cada vez mais digno de estima e de compreensão. Serei o centro de alegria e boa vontade para todos à minha volta, contagiando-os com minha animação. Este estado de espírito alegre, feliz, animado, está se tornando agora meu estado de mente normal, natural. Sou grato por isso. 1 mês depois, a esposa e colegas de trabalho diziam que era muito mais fácil conviver com ele. Alguns comentários sobre heterossugestão. O termo heterossugestão significa sugestão que parte de outra pessoa. Acho que é aquilo que eu falei antes, então. Eu me antecipei, nem sabia que ia ter essa sugestão. Em todas as eras, em todas as partes do mundo, o poder da sugestão desempenhou um papel dominante na vida e no pensamento da humanidade. Credos políticos, crenças religiosas e costumes sociais floresceram e perpetuam-se graças ao poder da heterossugestão. A sugestão pode ser usada como instrumento para autodisciplina e autocontrole, mas também para assumir o comando sobre outras pessoas que não aprenderam nem compreendem as leis da mente. Em sua forma construtiva, a sugestão é maravilhosa, magnífica. No aspecto negativo, constitui uma das formas mais destrutivas dos padrões de resposta da mente. Seus resultados podem ser interminável sofrimento, fracasso, miséria, doença e calamidades. Você aceitou qualquer uma dessas? Olha as frases que ele vai dizer aqui, tô quase no final. Ih, não tão quase não, meu Deus, foi mais melhor, deixa eu correr aqui. Desde o dia em que nascemos, somos bombardeados com sugestões negativas. Sem saber como combatê-las, as aceitamos inconscientemente e lhe damos espaço em nossa vida. Vejamos exemplos de algumas delas. Olha essas sugestões.
Vai somando aí quantas vocês vão marcar. Você não pode, você jamais chegará a ser alguém. Você não deve, você vai fracassar. Você não tem a menor chance, você está inteiramente errado, não adianta. Não é o que você conhece, mas quem você conhece. O mundo está se tornando cada vez pior. O que é que adianta? Ninguém se importa. É besteira dar murro em ponta de faca. Você é velho demais. As coisas estão indo de mal a pior. A vida é uma canseira interminável. Amor é coisa para passarinhos. Você simplesmente não pode vencer. Cuidado, vai pegar uma doença horrível. Não se pode confiar em ninguém. E a gente poderia acrescentar mais um monte de crença que a gente escuta. Um monte de autossugestão. Homem é tudo igual. Então, e ali vai. Qualquer área da vida que a gente pegar, vai ter essas autossugestões aqui que a gente escutou e que a gente herdou da nossa família, que a gente vê nos meios, né, midiáticos. Então, aceitando a heterossugestão, desse tipo você colabora para torná-la realidade. Quando criança, você recebia facilmente sugestões das pessoas que lhe eram importantes. Não sabia o que fazer. A mente, tanto a consciente quanto a subconsciente, era um mistério sobre a qual você nem pensava. Como adulto, porém, você tem capacidade de fazer opções. Pode usar a autossugestão construtiva, que é uma terapia de recondicionamento para mudar gravações feitas no passado em você. O primeiro passo consiste em reconhecer a heterossugestão que lhe é feita. Sem exame, ela pode criar padrões de comportamento que o levam a fracassar na vida pessoal e social. A autossugestão construtiva pode liberá-lo da massa de condicionamento verbal negativo de que outra pessoa poderia deformar-lhe o padrão de vida, tornando difícil ou mesmo impossível o desenvolvimento de bons hábitos. Agora, o subtítulo é: você pode combater sugestões negativas. Pega o jornal e liga a TV no telejornal. Todos os dias lemos ou somos informados de dezenas de casos que poderiam plantar em nós as sementes de inutilidade, medo, preocupação, ansiedade, desastre iminente. Se os aceitarmos e internalizarmos, li tudo errado aqui, acho que eu vou descobrir que essa live que eu vou ter que ir atrás de um oculista. Se o aceitamos e internalizamos, esses pensamentos de medo podem levar-nos a perder a vontade de viver. Mas se compreendermos que não temos que aceitá-los, opções se oferecem. Você tem em si o poder de combater todas essas ideias destrutivas, ao dar ao subconsciente autossugestões construtivas. Examine regularmente as sugestões negativas que recebe. Você não tem que ficar indiferente às heterossugestões destrutivas. Todos nós as sofremos na infância, na adolescência e na vida adulta. Se fizer um esforço de memória, poderá facilmente lembrar-se de como seus pais, amigos, parentes, mestres e colegas contribuíram com inúmeras sugestões negativas. Estude as coisas que lhe disseram, examine-lhes atentamente o significado profundo e vai descobrir que muitas nada mais eram do que uma forma de propaganda. Propaganda com uma finalidade oculta, que era e é controlá-lo, instilando-lhe medo. Aquilo que eu falei, que a gente é hipnotizado por essa programação, por isso que é oferecido na TV, pra gente ficar como um zumbi ali, olhando um filme atrás do outro, uma série atrás da outra, uma novela atrás da outra, e esquecendo do que? De viver. Imagina a gente ir para outro plano, perguntar o que tu realizou, meu filho, na vida, o que tu fez. Eu olhei todas as novelas, das 6, as das 7, as das 8, eu nem sei que horário mais é as novelas. Mas imagina a gente só ter isso para falar. Por quê? Porque é viciante. Eu, quando começo ali, domingo, ali, olhar uma série, a vontade que dá não é de parar, é de emendar o próximo e maratonar de uma vez. Só que a gente não pode querer que a vida seja de segunda a segunda, essa fuga, digamos, porque senão a gente vai estar deixando várias outras áreas da gente negligenciada e aí a conta no futuro vai chegar. A gente tem que ter momentos para socializar, a gente tem que sair, conviver com as outras pessoas, a gente tem que se exercitar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que um monte de coisa.
E essa programação aí que a TV, que as mídias tentam nos oferecer, nos ofertar, e como ele diz ali mesmo, nos controlar, tem que ser algo que seja em doses que não nos prejudiquem. Então, continuando aqui, como a sugestão matou um homem. Opa, desculpa, me emocionei aqui, pulei um trechinho aqui. O processo de heterossugestão ocorre em todos os lares, escritórios, fábricas e clubes. Você vai descobrir que muitas sugestões que lhe fazem, saibam disso ou não as pessoas, têm por objetivo levá-lo a pensar, sentir e agir como eles querem que você se comporte, de maneira proveitosa para elas mesmo que sejam destrutivas para você. Como a sugestão matou um homem. Um distante parente meu foi consultar uma famosa vidente na Índia e pediu que ela lesse seu futuro. A vidente afirmou que ele tinha um coração fraco e previu que ele faleceria na lua nova seguinte. Meu parente ficou arrasado, ligou para todos os familiares e falou da predição. Reuniu-se com o advogado para certificar-se de que seu testamento estava correto. Quando eu tentei dissuadi-lo do assunto, ele enfatizou que a vidente era conhecida como possuidora de notáveis poderes ocultos e podia fazer um grande bem ou mal àqueles que a consultavam. Ele estava convencido da verdade desse fato. Aproximando-se à lua nova, ele se tornou cada vez mais fechado em si mesmo. Um mês antes, este homem era feliz, sadio e cheio de energia, robusto. Naquele momento era um inválido. Na data prevista, sofreu um ataque cardíaco fatal. Morreu sem saber que fora a causa de sua própria morte. Quantos de nós ouvimos histórias semelhantes e nos arrepiamos um pouco, pensando que o mundo está cheio de forças incontroláveis e misteriosas? Isso mesmo, o mundo está cheio de forças, mas elas nem são misteriosas, nem incontroláveis. Meu parente cometeu suicídio ao permitir que uma sugestão poderosa penetrasse em seu subconsciente. Ele acreditou nos poderes da vidente e aceitou totalmente suas predições. Vejamos mais uma vez o que aconteceu, sabendo agora como a mente subconsciente funciona. No que a mente consciente, raciocinadora do indivíduo acredita, a mente subconsciente aceitará e agirá conforme a sugestão. Meu parente estava em um estado sugestionável quando foi consultar a vidente. Ela lhe deu uma sugestão negativa e ele aceitou. Ficou apavorado, ruminou sem parar a convicção de que ia morrer na lua nova seguinte. Contou isso a todo mundo e preparou-se para o fim. E foi o medo e a expectativa do fim, aceitos como verdade pela mente subconsciente, que lhe causaram a morte. A mulher que lhe previu a morte não tinha mais poder do que pedras e gravetos no campo. A sugestão em si que ela fez não tinha o poder de criar ou materializar o fim que sugeriu. Se tivesse conhecido as leis da mente, meu parente teria rejeitado inteiramente a sugestão negativa e se recusado a dar a mínima atenção às palavras da mulher. A profecia da vidente teria sido como uma bola de borracha tirada contra um tanque blindado. Ela poderia ter facilmente neutralizado e dissipado a sugestão sem nenhum mal para si mesmo. Em vez disso, por falta de percepção e conhecimento, permitiu que o matasse. Em si mesmas, sugestões não têm nenhum poder sobre você. O poder que porventura assumem surge porque você mesmo lhes concede com seus pensamentos. Você precisa dar o consentimento mental. Tem que dar guarida ao pensamento e aceitá-lo. Nesse ponto, ele se torna seu próprio pensamento e o subconsciente trabalha para torná-lo realidade. Lembre-se, você tem capacidade de escolher. Escolha a vida, escolha o amor, escolha a saúde. Agora tá quase no final, não tanto, vamos lá. Eu não quero que dê muito mais de 1 hora, senão depois dá trabalho para ficar salvando ela. Então vamos lá. O poder de uma premissa mais aceita como certa. Desde os dias da Grécia Antiga, filósofos e lógicos estudaram a forma de raciocínio denominada silogismo. A mente raciocina por silogismos. Em termos práticos, isso significa que qualquer premissa maior que a mente consciente supõe que seja verdade, determina a conclusão
a que chegará a mente subconsciente, pouco importando qual a questão ou o problema. Se as premissas são verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira. Por exemplo, todas as virtudes são louváveis. A bondade é uma virtude, logo a bondade é louvável. Ou a seguinte: todas as coisas construídas mudam e desaparecem. As pirâmides do Egito são coisas construídas, logo as pirâmides mudarão e desaparecerão. A primeira asserção é chamada de premissa maior e a conclusão correta deve necessariamente seguir-se da premissa certa. Um professor universitário que compareceu a algumas palestras sobre a ciência da mente, que ministrei na sede da Prefeitura de Nova York, veio me procurar após uma delas e me disse: tudo em minha vida está de cabeça para baixo. Perdi saúde, riqueza e amigos. Tudo em que eu toco acaba errado. Expliquei-lhe que seus problemas seguiam-se lógica e diretamente de sua premissa maior autodestrutiva. Para mudar a vida, ele teria que reformular uma nova premissa maior em seu pensamento. Precisava aceitar como verdade a convicção de que a inteligência infinita de sua mente subconsciente estava orientando, dirigindo e criando-lhe condições de prosperidade nos níveis espiritual, mental e material. Logo que fizesse isso, a mente subconsciente iria dirigi-lo automaticamente a decisões sábias, curaria o corpo dele, e devolveria a paz de espírito e a tranquilidade que ele perdera. O professor formulou um quadro geral de como queria que fosse sua vida. A sua premissa maior foi a seguinte: a inteligência infinita me conduz e orienta em todos os meus atos. Tenho saúde perfeita e a lei da harmonia funciona em minha mente e meu corpo. Beleza, amor, paz e abundância são direitos meus. Os princípios da ação correta e da ordem divina governam toda a minha vida. Sei que minha premissa maior baseia-se nas verdades eternas da vida e tenho certeza, sinto e acredito, que a mente subconsciente vai responder de acordo com a natureza do pensamento da mente consciente. Tempos depois ele me enviou a seguinte carta: várias vezes por dia, devagar, tranquilo e carinhosamente repetia as asserções da premissa maior. Eu sabia que elas estavam mergulhando profundamente na minha mente subconsciente. Fui convencido pelas leis da mente de que os resultados teriam que se seguir. Sinto-me profundamente grato pela entrevista que me concedeu e gostaria de acrescentar que todos os aspectos da minha vida estão mudando para melhor. A coisa funciona. Eu lembrei ali, lendo dele, falando da... Como é que eu vou dizer? Quando a gente conta uma historinha para explicar para as pessoas como funciona essa questão do pensamento. Por exemplo, todos os dias a gente tem células nascendo no corpo, células morrendo. E eu lembro uma vez uma historinha que eu ouvi que a pessoa contava assim: digamos que a gente, tô com problema no fígado. Então a célula nova nasceu e pergunta lá no fígado, pergunta pro corpo como é que é aí no corpo, qual é a parada. Daí as células respondem: aqui o fígado está completamente detonado, tá com problema, não tem solução. Então o que aquela célula nova vai fazer? Vai trabalhar para manter o fígado da pessoa ferrado. Agora, a pessoa começa a reformular o subconsciente, começa a mandar informação de que ela está curada, de que ela é saudável, começa a pensar e sentir de forma diferente. No outro dia nasce a célula nova vai perguntar: como é que é aqui nesse corpo, como é que a parada funciona? E o corpo, as células vão responder: já não sei mais, antes estava doente, agora diz que está melhorando, aguarda. Então aquela célula, em vez de atacar o fígado, o que ela vai falar? Vai ficar na dela. Até que todas aquelas células antigas que estavam maltratando o fígado vão morrendo, porque todo dia células morrem e nascem. Então aquelas que tinham a informação da doença vão morrer. E aquelas que chegarem encontrarão o fígado funcionando perfeitamente e manterão o funcionamento perfeito.
Então eu adorei essa historinha quando eu ouvi, já estou aqui compartilhando ela com vocês, para que vocês prestem atenção no corpo, né? O corpo é uma bússola do que precisa ser olhado, para qual questão. Tudo tem uma questão energética, uma questão emocional, um significado por trás de alguma enfermidade que a gente encontra. Então converse com o corpo, escute ele, converse, reprograme as próprias células. Esse poder da mente de reprogramar o subconsciente não é só para igual ontem eu li ali que a guria queria uma bolsa, que alguém queria não sei o que. Ter essas coisas materiais é importantíssimo. A gente está num corpo material aqui, a gente pode e deve ter as coisas da matéria, mas a gente não pode querer usar isso, né? Não deve, seria um desperdício, digamos assim, vou reformular, querer usar esse poder na nossa mente só para acumular coisas. Mas a gente tem que pensar em todo o contexto, essa questão da saúde, porque adianta a gente acumular um monte de coisa e não ter, né, saúde para desfrutá-las. Então conversem com amorosidade com as suas células, reprogramem o seu corpo, avisem que o novo comando a partir de hoje é que tudo funcione em harmonia. Não somos a imagem e semelhança de Deus, Deus não tem nenhuma enfermidade. A partir do momento que a gente se conecta com essa frequência divina, a gente eleva a nossa frequência, a gente se permite entrar em frequência com todo, a gente automaticamente precisa se sentir e confiar que está curado, porque Deus só existe em cura, em perfeição. Então que a gente use isso a nosso favor em todas as áreas da vida. Voltando, falo demais. A mente subconsciente não bate boca. A mente subconsciente é onisciente, conhece as respostas de todas as perguntas. Não obstante, ela não sabe que sabe. Não argumenta com você, nem o refuta e não diz, você não deve gravar em mim sugestões desse tipo. Quando diz, não posso fazer isso, sou velho demais, não posso cumprir essa obrigação, nasci sem eira nem beira, não conheço o político certo, você está impregnando o subconsciente com esses pensamentos negativos. E o subconsciente responde de acordo com o sugerido. Você, na verdade, está bloqueando o seu próprio bem. Está trazendo carências, limitações e frustrações para a vida. Quando na mente consciente você cria obstáculos, impedimentos e demoras, ignora também a sabedoria e a inteligência residentes na mente subconsciente. Está na realidade dizendo que ela não pode resolver seus problemas. Essa atitude leva a uma congestão mental e emocional, seguida por doenças e tendências neuróticas. Para transformar desejos em realidade e vencer a frustração, afirme convictamente várias vezes por dia. Olha, eu vou até uma postura aqui para ler. A inteligência infinita que me deu esse desejo me conduz, guia e me revela o plano perfeito para a sua materialização. Sei que a sabedoria mais profunda do meu subconsciente está neste momento respondendo, e o que sinto e afirmo no mundo interno manifesta-se no externo. Há em mim estabilidade, equilíbrio e equanimidade. Por outro lado, se diz, estou num beco sem saída, estou perdido, não há como escapar desse dilema. Você nem obterá resposta nem reação do subconsciente. Se quer que ele trabalhe para você, terá que lhe fazer o pedido certo e aliciar-lhe a cooperação. Ele está sempre trabalhando por você. Neste exato minuto, controla-lhe a frequência cardíaca e a respiração. Quando você corta o dedo, ele põe em movimento o complexo processo de cura, pois sua tendência fundamental é para a vida. Ele nunca descansa, procurando cuidar de você e preservá-la. Embora tenha mente própria, o subconsciente aceita seus padrões de pensamento e imagens mentais. Quando busca a solução de um problema, ele responde, mas espera que você chegue a uma decisão e um julgamento correto com sua mente consciente. Você tem que reconhecer que a resposta está no subconsciente. Se diz, acho que não há nenhuma solução, estou todo enrolado e confuso, por que é que não recebo uma resposta? Você neutraliza sua oração. Tal como um soldado que marca passo, você gasta energia vital sem sair do lugar. Pare as ondas da mente. Pare as ondas da mente. Relaxe. Solte-se. Acrescento, que não está no livro, respire.
tranquilamente e afirme. Vou falar devagar para vocês repetirem aí. Meu subconsciente sabe a resposta. Está me respondendo agora. Sou grato porque sei que a inteligência infinita de meu subconsciente conhece todas as coisas e está me revelando. Agora, a resposta perfeita. Minha convicção autêntica Minha convicção autêntica está liberando agora a majestade e a glória de minha mente subconsciente. E eu me rejubilo porque sei que assim é. Agora, então, estamos indo para o final. Ele vai aqui passar. Passe em revista os pontos importantes deste capítulo. Pense no bem e o bem acontecerá. Pense no mal e o mal se seguirá. Durante o dia inteiro você é aquilo que pensa. A mente subconsciente não discute com você. Aceita o que a mente consciente decreta. Se você diz, não tenho como comprar isso, o subconsciente trabalha para tornar verdade estas palavras. Escolha um pensamento melhor. Resolva. Vou comprar isso. Aceite-o em minha mente. Aceito-o em minha mente. Você tem a capacidade de escolher. Escolha saúde e felicidade. Pode escolher ser simpático ou antipático, prestativo, alegre, cordial, amigo, e todo mundo responderá na mesma medida. Esta é a melhor maneira de desenvolver uma personalidade maravilhosa. A mente consciente é o vigia do portão. Tem como função principal proteger-lhe o subconsciente de impressões falsas. Resolva acreditar que algo bom pode lhe acontecer e que está acontecendo agora. Seu maior poder é a capacidade de escolher. Escolha felicidade e prosperidade. Quinta dica. As sugestões e declarações de outras pessoas não têm poder de machucá-lo. O único poder está na maneira como você pensa. Você pode resolver rejeitar os pensamentos e as declarações dos outros e afirmar o bem. Você tem o poder de resolver como vai reagir. Sexta dica. Cuidado com o que diz. Você terá que responder por cada palavra ociosa. Jamais diga, vou fracassar, vou perder meu emprego, não posso pagar o aluguel. O subconsciente não entende uma brincadeira. Tem gente que adora fazer piada com desgraça. Então, cuidado. Faz com que todas essas coisas aconteçam. 7. Sua mente não é má. Nenhuma força da natureza é má. Tudo depende do modo como você utiliza os poderes da natureza. Use a mente para abençoar, curar e inspirar todas as pessoas em toda parte. Esses dias até falei nos stories, a gente às vezes reclama tanto, né? Eu moro numa cidade pequena, mas a gente, cidade grande, reclama de trânsito. Quem sabe a gente começa a abençoar os carros que estão passando, a desejar que aquele desconhecido tenha um bom dia, que aquela pessoa que está passando a pé pela gente, internamente, mentalmente, desejar que ela tenha a cura que ela deseja, a vitória que ela deseja. Porque tudo que a gente deseja para o outro, para os estranhos também, volta para a gente. Como dizia, Jesus mandava a gente amar a todos, os amigos, os inimigos, e a gente às vezes quer ter preferência. Como eu disse ontem, veio todo mundo da mesma fonte. Cada pessoa que cruza comigo, você que está me assistindo, somos todos um pedacinho, né, que veio do mesmo lugar. Então, que a gente comece a criar por rotina, desejar o bem a todos, aqueles que nos irritam, aqueles que nos tiram do sério e aqueles que nos fazem algo de bom também. 8ª dica. Jamais diga não posso. Domine o medo substituindo pela declaração seguinte. Posso fazer qualquer coisa graças ao poder da minha mente subconsciente. Comece a pensar a partir das verdades e princípios eternos da vida e não do ponto de vista do medo, da ignorância, da superstição. Não deixe que os outros pensem por você. Escolha seus pensamentos e tome suas próprias decisões. 10ª, você é o comandante da sua alma, a mente subconsciente, e senhor do seu destino. Olha, tu viu aqui, olha,
ele chama que a mente consciente, mente subconsciente da nossa alma. Você é o comandante de sua alma, a mente subconsciente, e senhor do seu destino. Lembre-se, você tem a capacidade de escolher. Escolha a vida, escolha a saúde, escolha a felicidade. É aquilo também que eu sempre falo. A gente adulto, a gente precisa assumir as rédeas da própria vida. Não adianta a gente ficar se fazendo vítima, a gente ficar acusando os outros porque alguém fizeram coisas ruins pra gente, com certeza, mas a gente também fez coisas ruins para os outros. Então, o que a gente faz com tudo que é no nosso momento atual? O que passou, né, serviu de aprendizado, por mais difícil que tenha sido. Que a gente possa usar o nosso momento atual, o nosso presente, para programar um futuro diferente. Se o passado foi difícil, que a gente programe um futuro melhor, que a gente programe um amanhã melhor. Porque se a gente ficar se lamentando pelo que aconteceu no passado, ficar olhando para o agora, para o presente, sem ânimo, sem força, com esse monte de pensamento ruim, o dia de amanhã vai ser mais o mesmo. E o 11º, tudo aquilo que sua mente consciente supõe e acredita que é verdade, a mente subconsciente aceita e procura realizar. Tudo que a mente consciente acredita, a mente subconsciente realiza. E ele termina falando aqui: acredite em boa sorte, orientação divina, ação correta e em todas as bênçãos da vida. E quando eu li ali orientação divina, é aquilo que eu também sempre falo, porque já fez atendimento comigo. Para a gente conseguir captar o que o anjo, os mentores, os guias estão falando para a gente, nos orientando, a gente tem que estar com a nossa frequência elevada. A gente tem que estar pensando algo bom, sentindo algo bom, fazendo algo de bom. Porque se a gente estiver inundado no lodo ali do desespero, primeiro, o cérebro não vai receber nem oxigênio, fisicamente falando, para pensar e conseguir nos resolver a situação. Segundo, a gente vai estar emanando para o nosso campo aquela densidade toda. Quem é que vai se conectar com a gente? Seres, espíritos que estão vibrando de forma densa também. Então, que a gente lembre de, opa, né, isso não é meu. Isso que eu já falei nas outras lives também. Não vou mudar, vou trocar, vou cancelar esse pensamento, vou começar a pensar em algo bom. Para quê? Para que a nossa frequência eleve e a gente consiga essa orientação divina, a gente consiga entrar em sintonia com esses mentores, com esses seres de luz que estão à nossa disposição. Mas eles estão à nossa disposição para trazer uma orientação, com base naquilo que a gente é, com base no conjunto, com o repertório que a gente tem de vida. O mentor não vai vir falar uma coisa que a gente nunca viu na vida. Ele vai usar de exemplos, de insights, de coisas que a gente já viu, de livros que a gente leu, a gente vai ter ideias de conversas que a gente teve com alguém. Então, o repertório precisa ser nosso. A gente precisa ter bagagem para que essa orientação divina venha nos lembrar de algo que a gente sabe. O que a gente não pode achar que a gente vai ganhar orientação de mão beijada, que a gente vai estar aqui fazendo um monte de burrada, para não dizer outra coisa, e a espiritualidade vai vir e vai resolver as coisas por nós. A gente vai ficar sentado em vão esperando, porque não vão. A gente precisa, como eu disse, continuar se lapidando, continuar em busca do nosso melhoramento, mudando esses pensamentos, mudando essa reprogramação do nosso subconsciente, para que quando essas orientações cheguem, a gente tenha conteúdo, a gente tenha repertório para buscar a saída dentro de nós. Afinal, esse poder está dentro de nós. A gente acessando, a gente silenciando, a gente se conectando com tudo que há à nossa volta, as ideias vêm, as soluções aparecem, aquilo que está destinado a nós consegue se aproximar da gente. Então, hoje parei na página 53, meu Deus, só se comprometendo a fazer uma live mesmo para ler o livro, senão eu não leio tantas páginas assim em um dia, tá? Amanhã vai falar do poder milagroso do subconsciente e como hoje falou muito de mente, muito de nessa questão do que aquilo que a gente pensa,
Antes de liberar vocês, então, quem estiver assistindo em qualquer época, tá? Já que isso vai ficar gravado, antes de liberá-los, eu peço que vocês fechem os olhos, respirem fundo, trazendo uma calma para o corpo, uma calma para todo o campo. Respira sentindo o ar percorrendo cada célula, cada molécula, cada átomo. Imagine a cor, que o ar tem uma cor, a cor que você está precisando. Não existe certo e errado. Visualize o ar entrando pela narina colorido e visualize ele percorrendo cada espaço do teu ser, levando cura, levando saúde, levando vitalidade, dando os comandos para as áreas do teu corpo, avisando que você é saúde perfeita manifestada em cada partezinha. Respira fundo e sente essa energia cósmica, essa energia inteligente, benevolente, percorrendo cada pedacinho. E depois de visualizar essa cor percorrendo o corpo todo, eu peço que você visualize ela se concentrando lá na sua cabeça, região do cérebro, a região do nosso chakra frontal, nosso terceiro olho, a nossa pineal, a região da nossa coroa, lá no topo da cabeça, onde a gente recebe todas as influências do céu. Sentindo como se a sua cabeça expandisse, liberando espaço, liberando tudo aquilo, todas aquelas crenças que não contribuem mais com o melhor, com a sua melhor versão. Permita que a luz entre nessa esfera da cabeça, todo esse espaço. E mentalizando isso, essa força, fale para si mesmo um decreto. Minha mente trabalha sempre ao meu favor. Minha mente trabalha sempre a meu favor. Minha mente trabalha sempre a meu favor. Respira fundo, sentindo toda essa energia. E quando se sente bem, pode abrir os olhos. E só tenho a agradecer a todos que se disponibilizaram, seu tempo de vida para estar aqui me ouvindo. Como eu já disse nas outras lives, é bom a gente escutar quando a gente está, às vezes, fazendo algum serviço, algum exercício. Em vez da gente, às vezes, rolar o feed à toa, ficar se comparando, digamos assim, por que a gente não vai olhar audiobooks no YouTube? Tem muita coisa boa. No Instagram também tem muita coisa boa. Então, em todo lugar, na verdade, tem coisa boa. Que a gente saiba só no que se conectar, no que procurar, tá? Onde procurar. Então, mais uma vez, minha gratidão por todos vocês. Um beijo e amanhã, então, 18 horas, novamente aqui, para ler mais um capítulo deste livro, O Poder do Subconsciente, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus. Um beijo, até amanhã.